Ah, vá. Recording. Is being recording. Ok. Zupalite. Então, hoje vamos falar um pouquinho de William Bush. Né? Não tem posto, ficou essa, não sei se dá para tirar essa tarja. Tem ali um leave, aperta ali que ela some. Ok, no leave, né? É vermelhinho, tem uma janelinha em vermelho. Eu posso apertar? Pode? Não sei se eu posso apertar e atrapalhar ela, né? Não, aqui não vai me atrapalhar, Eu não. apertei e saiu, que senão fica na tela o tempo inteiro aquele aviso, né? Eu posso arrastar, ó, eu arrastei. Pronto. Não vou apertar não, sei lá, se depois cai tudo. Ok. Se acaso vocês caírem, como o link está sempre ativo até o final, vocês podem voltar no mesmo link. Isso não tem problema algum. Ok? Bom, pessoal, eu vou compartilhar que eu fiz vários slidezinhos que eu acho que o William Bush ele precisa realmente ser visto, porque como ele não foi só autor, escritor, ele foi desenhista, caricaturista, ele foi pintor. Então, acho que devemos honrar o título dele, né? Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco as apresentações que eu fiz aqui. Então, William Bush, as histórias em quadrinhos, é o título dessa apresentação, assim. Né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a biografia dele e também sobre algumas histórias dele. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Max und Moritz e também Phipps der Affe e o Hans Huckerbein. Não sei se alguém conhece alguma dessas histórias. Pessoal, vocês podem fazer perguntas durante a apresentação, por favor, não se acanhem. Ok? Eu acho que assim fica até mais tranquilo. Se tiver até contribuições, por favor, né? Vai ser melhor assim do que só eu falando o tempo inteiro. Então, fiquem à vontade em também fazer contribuições. Alguém já ouviu falar? A Margareth provavelmente já conhece, né? Um pouquinho do William Bush. A Cláudia, eu sei que também falou alguma coisa que acho que a mãe lia. Ah, lia Max und Moritz. Jesus! Opa. Então, né? Então, vamos lá. Esse é o nosso amigo de hoje, o William Bush, né? William Bush, ele nasceu em 15 de abril de 1832, então é lá do século XIX, numa pequena cidadezinha chamada Wiedensaal, né? Lá na Baixa Saxônia, ok? Então, ele foi criado pelos pais até os 9 anos de idade. Aos 9 anos, ele se mudou para a casa do tio dele, lá na cidade de Ebergüten, né? E o tio dele era pastor protestante e na cidade lá ele era também tipo um tutor, um professor. Então, ele ficou responsável pela educação do William Bush, do seu sobrinho. Então, ele era tio materno do William, né, do Bush, e ele ficou, então, responsável por essa questão da educação formal, né, de alfabetização e assim por diante. Então, não era só o William Bush que fazia as aulas com ele, os próprios primos e também as crianças da cidade. E nessa questão das crianças da cidade, o William Bush conheceu o amigo dele, o Erich Bachmann. E esse Erich Bachmann, depois a gente vai descobrir, que foi uma das inspirações para o Max und Moritz. O Max e o Moritz são as caricaturas do William e do Erich. Então, eles que foram, né? Eles são baseados nos dois. As traquinagens eu não sei, mas, né? A personagem em si foi baseado nele. Ok? E esse Erich Bachmann, ele era filho do moleiro da cidade, então a gente vê em várias obras do William Bush moinhos e essa parte bem tradicional, né? Da época, né? Dos anos 1830 até 1910, né? Ok? Bom, com a saída do William Bush para a casa do tio, ele via muito raramente os pais, porque ficava a 165 quilômetros uma cidade da outra. Então, ele não tinha muito essa possibilidade de visitar os pais. E, com isso, ele passou
pouco tempo mais com o tio. Em 1845, ele e o tio ainda se mudaram, foram para Lütthorst, que também é no sul da Baixa Saxônia. Então, cada vez mais ele foi se afastando um pouco dos pais, né? Só que em 1847, aos 16 anos, o pai do William Bush deu autorização para ele frequentar a Escola Politécnica de Hannover para cursar engenharia mecânica. Quase como todos os escritores, pintores, né, começam numa área exata e depois acabam indo para as artes, né? Então, William Bush também, ele começou o curso, mas não finalizou. Ele simplesmente largou o curso no meio e foi se dedicar à arte. Aí ele foi fazer um curso na Antuérpia. Ele fez também outro curso de arte em Düsseldorf e depois em Munique. Então, foi meio uma sequência, assim. Ele foi para Düsseldorf em 51, para Antuérpia em 1853 e para Munique em 1854. Só que nesse período que ele fez os cursos de artes, principalmente quando ele estava na Antuérpia, ele contraiu tifo. E aí ele teve que fazer de novo uma pausa para poder se restabelecer. E nesse período que ele precisou se restabelecer, ele voltou para a casa do tio, né, para ter os cuidados básicos para melhorar, e também voltou para a casa dos pais. E nesse período que ele ficou novamente na casa dos pais, ele começou a fazer a coleta de contos e histórias da literatura oral, que os parentes contavam, os amigos dos pais, o pessoal da cidade pequena, né? Então, esses contos só foram publicados depois da morte do William Bush. Ele não conseguiu publicar em vida esses contos, né? Que são escritos no dialeto, né? No Plattdeutsch. Então, que é o título até do livro é como é que é? Agora deixa eu lembrar. Ut aller Welt, que é o Aus alter Welt, né? Que seria do mundo antigo, uma tradução mais, né? Nesse sentido. Ok? Então, depois disso, depois que ele se recuperou, ele voltou às artes, voltou para Munique, fez o curso, né? Se estabeleceu em Munique, né? Só que ele não ficou só nessa coisa de pintura, de desenhos e tal. Então, ele também escreveu peças de teatro. Ele tem 3 peças de teatro publicadas, né? Uma em 1860, outra em 1862, né? Então, ele tem uma que é o Liebestreu und Grausamkeit e o Schuster und Schneider. Né? Então, vamos colocar assim que ele tinha várias habilidades, além de, né, escrever, desenhar, pintar. O que deixou ele realmente, né, famoso, assim, berühmt, foi o Max Moritz, que foi publicado só em 1865. Os detalhes do Max Moritz, depois, quando eu apresentar a obra, eu vou dizer quais os percalços que ele teve com a obra, né? Que ele teve alguns percalços ali em 1864, 65, né? Mas, só para dizer assim, essa obra dele, até o ano da morte dele, foram publicadas 56 edições. Então, até 1908, quando ele faleceu, tinham sido feitas 56 edições do Max Moritz, né? Depois, né, as outras aí nem pense, né? Foram várias. Ok? Só que o William Bush, ele começou inicialmente, assim, ele começou desenhando textos de outros autores. Então, ele trabalhou para o Caspar Braun, que é um dos editores de 2 semanários alemães dessa época, né? Que um é o Fliegende Blätter e o outro é Münchener Bilderbogen. Então, ele trabalhou para esses 2 semanários, ilustrando textos de outros autores. Só depois, em 1858, que ele fez a primeira publicação no Fliegende Blätter. Aí ele fez a obra dele com desenho e texto. Né? Antes disso, então, ele só
ilustrava o desenho dos outros autores. O William Bush ele trabalhou 12 anos nessas duas revistas, né? Então foi um bom período, né? E o Caspar Braun foi meio um padrinho dele, assim. Então foi através do Caspar Braun que ele conseguiu publicar Max e Moritz. Então foi através dessa editora do Braun und Schneider que ele conseguiu publicar o Max und Moritz. Tranquila, tá aí, pessoal? Dúvidas? Algum comentário? Aquela, já vou parando no meio e perguntando. Não vou, né? Vocês estão tudo quietinho, então tá ótimo. Ok. So, a outra aprontando foi. So. Então, nas obras do William Bush, a gente vê muito esse cotidiano, do dia a dia, né? O retrato da sociedade daquele período. Então, temos que pensar que estamos no século XIX. Então, é aquela sociedade regida muitas vezes pela igreja, pela religião, né? E ele faz críticas bem severas, muitas vezes, para essa sociedade. Né? Ele não é alguém politicamente ativo de fazer a questão assim mais, né, de aparecer com isso. Ele era mais quieto no canto dele, mas ele sempre criticou muito, né, a sociedade desse período. E para isso ele usou muito o humor. Então, aquele humor ácido, muitas vezes um humor de ironia, de sarcasmo, e também o que a gente chama em alemão de Schadenfreude. Vocês sabem o que é Schadenfreude? Jojo? Não é vida. Opa, desculpa. Fala, Júlia. Eu achava que era, tipo, rir da desgraça do outro, alguma coisa assim. Isso, Sabe? nesse sentido, né? É rir da desgraça alheia, né? Você se alegrar com o sofrimento, com a coisa ruim que aconteceu com alguém. Então, isso é o Schadenfreude, né? Então, isso você vê muito no William Bush. É realmente algo bem marcante das obras dele. Ok? Bom, ele em 1878, ele acabou se responsabilizando pela criação de 3 sobrinhos dele, porque a irmã ficou viúva. Então, para não deixar a irmã, né, sozinha, ele foi morar com ela e se responsabilizou por esses 3 sobrinhos. William Bush não casou, não teve filhos, pelo menos em momento algum foi dito isso. Ele se apaixonou, lógico, mas em momento nenhum ele realmente teve um casamento. Yeah. Ok? Tranquilo, tá aí? Ele teve cartas, né? Como qualquer autor, assim, né? Ele fez essas trocas de correspondências, mas a parte bem engraçada é que a gente só tem as correspondências que ele escreveu. As correspondências que ele recebeu, ele acabou com todas elas, destruiu elas todas, porque ele não queria nenhum autor, nenhum bisbilhoteiro tentando fazer a biografia dele, mexendo nas coisas dele. Então, ele realmente destruiu todas as cartas que ele recebeu. Então, tem uma compilação, tem uma publicação com mais de 1.700 cartas, eu acho, 1.720 cartas, só que são as cartas que ele escreveu. Interessante. Ele não queria ninguém bisbilhotando a vida dele, ele queria privacidade. Então, né? E até mesmo alguns esboços das histórias dele, ele também destruiu. Muitas coisas a gente não tem. A gente tem do Max Moritz, a gente tem do Phipps de Haver, mas muita história dele, assim, ele simplesmente destruiu aquele primeiro esboço, aquele primeiro manuscrito. Então, idiosincrasias, vou saber o que passava, né, na cabeça de uma pessoa dessa. Mas ele fez as suas 2 autobiografias, então ele mesmo escreveu sobre ele, né, que são os
poucos textos em prosa dele, porque a maioria dos textos dele são em versos. Então, temos pouquíssimos textos em prosa, e mesmo nesses textos em prosa, ele coloca algum desenho, alguma imagem dele. Então, na maioria das duas autobiografias, ele faz até um autorretrato. Cadê? Não, tá aqui. Aqui, aí, ó. Esse autorretrato de 1894, né? Eu acho que ele estava mais bonito assim, né? Do que assim, mas deixa quieto. É parecido, vai. Meio parecido, assim, né? E ele também teve muita pintura a óleo, só que essas pinturas a óleo dele não tiveram o mesmo sucesso que as histórias ilustradas, as histórias dele em si, né? Aqui eu coloquei algumas histórias dele famosas, né? Que é o Max und Moritz, Phipps der Affe, Die fromme Helene, der heilige Antonius von Padua, Plisch und Plum, Eduard Straum und Hans Huckebein. O der heilige Antonius von Padua, ele foi censurado por um período na Alemanha, e na Áustria ficou essa censura até 1902, né? Porque era uma questão do Papa, que ele confrontava a questão, né, da infabilidade do Papa. Então, isso fez com que ele fosse censurado na Áustria até 1902. Essa obra não foi publicada na Áustria, e na Alemanha, em algumas cidades e regiões também. Então, ele foi, né, foi censurado. Não foi dessa vez que ele, né, ele fez tudo. Então, em 1886, ele resolveu se aposentar, vou colocar assim, ele simplesmente abdicou do ofício de ilustrador e também parou de publicar textos. Então, em 1886, ele fez o fim dessa história dele de publicações e histórias ilustradas. Zô, dúvidas até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Ó, em 2015 foi comemorado os 150 anos da publicação do Max Moritz. E aí o Google fez essa homenagem para ele, o Max Moritz. Que bonitinho. É, bem bonitinho, né? Legal que bagunçou o nome do Google, né? É, ficou bem coisa de Max Moritz, né? Bem típico. Bagunçou o nome, né? É bem o Max Moritz típico desse momento, né? Bem essa questão. Bom, pessoal, aqui, agora eu vou compartilhar com vocês. Esse aqui é o museu dele, né? Que é conhecido como William Busch Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst. Então, aqui você consegue ver as obras dele, né? Fica em Hannover. Então, esse aqui é realmente, né, em Hannover. E depois a gente tem eu tenho um outro site, né, que é esse aqui, que aí você consegue ver as obras, né, as poesias, tem tudo aqui, né? Tem o William Busch Prize. Então, quem depois quiser, eu posso passar esses sites, são bem interessantes, né? Então, aqui vocês conseguem ter até os manuscritos das histórias, né? Como aqui, ó, o Max Moritz no original, né? Na pena dele, ó. Então, esse é um primeiro manuscrito. Vê até que está separadinho aqui, né? A imagem, para depois vir o texto. Né? Então, e aquela caligrafia que tu falasse, né? Essa é a fractua, né? Que eles chamam de fractua, que é eu brinco que é a fraturada, né? Mas que não é nesse estilo como a gente diz que é o gótico no Brasil, né? Não é. É o estilo realmente alemão de fazer essa letra mais quebradinha, mas, né, toda elaborada no seu
no seu momento aqui. Já? Preparados, então? Podemos ir agora para o nosso amigo Max Moritz? Senão vocês vão querer me matar. Vou ficar até aqui até meia-noite, aí não dá, né? Por favor, Grace, né? Tudo bem que é engraçado, é bonitinho, né? Mas vamos lá. Então, Max und Moritz, eine Bubengeschichte in 7 Streichen. A Margareth já está com o livrinho ali, apostos, né? Ali que ela trouxe, ó. Bem... É de quando essa publicação, Margareth? Deixa eu ver aqui. Já vou te colocar no meio aí. De quando é essa publicação? Auflage 1982. 1982. Ah, então é recente essa. Quer dizer, recente não, tem minha idade. Um ano mais velho. Recente, né? Não, mas meu pai tinha um livro grosso assim, mas foi doado, né? Uhum. Então, muitos livros que ele tinha foram doados. Aí eu só fiquei com esse pequenininho que é fácil. Provavelmente era algo assim, né? Lustige Geschichte von William Busch. Isso, bem grossão, né? Ele é mais grosso aqui. É mais grosso, isso. Ele assim. Tem várias histórias, né, do William Busch. Várias histórias, era bem interessante, mas era muito grande e acabou que nós doamos uma quantidade de livros que eu nem sei a quem que ficou, eu nem lembro mais. Já faz tempo. Mas vamos lá. Em que ano foi isso, Margareth? Que vocês doaram esses livros? Em que ano? E foi doado? Foi em 2012, 2013. Ah, tá. Porque na época da guerra, quem tinha livros em alemão tinha que queimar, né? Então o pessoal enterrava ou dava comida. Não, mas foi tudo no Brasil aqui. Isso não, mas no Brasil. No Brasil, quem tinha livro em alemão ou italiano, eles passavam nas casas recolhendo e queimavam. Sim. Então teve muita gente que enterrou os livros em baús para depois que passar tudo isso poder recuperar. Isso aí aqui a história conta, né? Eu sabia de várias coisas, mas não que eles tinham queimado livros aqui. Isso eu já não sei. Sim, eles queimavam na frente da casa das pessoas. Mas como o William Busch é um livro infantil, então esses livros, eles acabavam sendo deixados muitas vezes de lado. Eles tinham pessoas específicas que eles gostariam de fazer isso. Então, né? Não, mas e meu pai veio pós-guerra, né, para cá. Ele veio. Antes ele estava lá na Alemanha. Sim, também era proibido falar a língua, né? A Rada que colocou tem essa... Por isso que muitos brasileiros descendentes desses alemães não sabiam falar alemão porque eles eram proibidos de falar em casa. Né? Então não aprenderam a língua dos pais. A guerra tem suas coisas, né? Então vamos lá, aqui agora tem um pouquinho de texto para não ficar lendo só aqui, né? Mas o William Busch, ele tentou publicar o Max e Moritz em 1864, pela editora do Heinrich Richter. Só que ela foi rejeitada, e eu acho a desculpa melhor, né? Ela foi rejeitada apesar do texto ser prazeroso e divertido, mas não poderia ser um sucesso. Então, por isso, eles não publicaram, porque eles acreditavam que essa obra não teria sucesso nenhum, ficaria na estante lá, largada, então não foi. E aí foi onde o William Busch conheceu o Caspar Braun e publicou em 1865 o Max und Moritz. Né? Então, como eu falei anteriormente, até o ano da sua morte foram 56 edições. Há mais de 200 traduções, tanto para dialetos quanto outros idiomas. Então, até para dialetos, o Max Moritz foi traduzido. E, lógico, que naquela época não tinha como não ter também um plágio. Então, ele foi plagiado. Ele foi plagiado
pelo Katzenjammer Kids, de 1897. Então, a história é a mesma, só muda o nome dos personagens, né? E o resto, o enredo, as traquinagens, muita coisa parecida. Minha gata tá acabando aqui com as coisas, mas tudo bem. Ok? E o Max Moritz, ele realmente é uma crítica à burguesia do século XIX, né? Das ist Max und Moritz, die spielen da hinten. Ja, Spiele hier. Max e Moritz. As travessuras começaram. As travessuras começaram no meio da apresentação, mas, né? Aqui no Brasil, o Max Moritz foi traduzido em 1901 pelo Olavo Bilac. Então, em 1901, Olavo Bilac fez a primeira tradução, né? E essa tradução, hoje em dia, eu tenho ela aqui, depois vocês vão ver melhor aqui na imagem, né? Porque eu coloquei na imagem. Ela tem da época da série do Juca e Chico, da Vila Rica, né? Então, essa aqui é uma tradução do Olavo Bilac. E hoje em dia tem uma moderna, que é do Pulo do Gato. Né? E essa mais moderna, lógico, até a parte de dentro, se a gente vai ver, eu coloquei aqui para vocês observarem melhor aqui, né? E a outra tradução que a gente tem no Brasil do Max Moritz é da Cláudia Cavalcante. Só que ela faz uma tradução mais livre, né? Mais sem essa questão muito diversa, ela faz uma versificação mais tranquila, né? Ela não segue à risca a versificação do William Bush. Tá? Então, aqui agora a gente tem, né? Esse aqui é muito, muito interessante. Isso aqui é uma nota que eu achei sobre o Juca e Chico, em um estado de São Paulo, do dia 8 de abril de 1986, no caderno 2, na página 10. Então, ali ele coloca, né? A história da história em quadrinhos. Então, aqui ele coloca, eu vou ler, porque está bem pequenininho, acho que vocês não vão conseguir enxergar ali, né? Juca e Chico, Max Moritz, 1865, de William Bush, tal como o suíço Töpfer e o francês Colomb, um dos precursores dos quadrinhos. Tanto que os sobrinhos do capitão de Dirks, em 1897, são resultado direto desta criação do poeta, pintor e cartunista alemão, nascido em Wiedensaal, perto de Hannover, aos 15 de abril de 1832 e falecido em Metzhausen em 9 de janeiro de 1908. No Brasil, foi traduzido por Olavo Bilac, editado pela Melhoramentos. Os dois garotos travessos e aprontadores foram criticados imediatamente pelos pedagogos, como viriam a ser criticadas todas as posteriores criações dos quadrinhos que mostravam crianças travessas. Mas as crianças leitores consagraram os personagens amarelos, vermelhos, azuis, coloridos do mundo criativo dos comics. Então, as crianças adoravam eles. Uma coisa. Eu era fã dos Sobrinhos do Capitão. Viu? Eu adorava. Gente, eram uns capeta, mas eu me matava de rir. Viu? Vocês não lembram, não é do tempo de vocês? Não. Glorinha, não pergunta essas coisas nessas horas, não pergunte. Ai, gente, era muito engraçado. O Capitão tinha gota. Aí eu me lembro direitinho de todas as histórias. Ó, aqui eu coloquei as capas das 3 traduções que temos no Brasil. Então, aqui acho que vocês conseguem visualizar melhor, né? Então, essa primeira aqui, Juca e Chico, é do Olavo Bilac. Essa do meio aqui é da Cláudia Cavalcante. E essa última, de novo, do Olavo Bilac, mais da Pulo do Gato. Então, né, elas são mais recentes. Essa Juca e Chico aqui é de 1970, se eu não me engano. E a da Cavalcante é 2012, e, se eu não me engano, do Pulo do Gato também é 2012 ou 2013. Então, são, né, mais recentes. Então, aqui a gente tem a contracapa, né? Provavelmente é parecida com essa que tu tem aí, Margarete, né? Max Moritz. Né? Bem parecidinha, né? Eles realmente continuam com esse...
aquele desenho que é nacional, né? O desenho que imitou, tem aqui também o desenho que você mostrou ali. Uhum. E acabei de ver. Agora já misturou aqui. Não, se quiser ver, né? Não sei. Aqui, Lógico, ó, tudo é válido. esse aqui, ó, que você acabou de mostrar, assim. Ah, sim, deles. Do brasileiro, né? Isso. Uhum. Esse aqui, tá vendo? Eles eram amarelinhos, ó. É que ali eles estão com o taik, né? Eles estão com a massa. Ficaram Eles vão ser amarelinhos. assados, né? Eles vão Porque ser como assados. Aqui, eles foram assados, uma gente. coisa horrorosa, assim, sabe? A história do Max e Moritz é a melhor que tem, mas tudo bem. Então, aqui eu coloquei para vocês terem um pouquinho a noção do prólogo, né? Do prefácio que eles fazem, né? Então, a maioria das traduções ficam com eles ali, ó, amarelinhos, né? Mais ou menos o mesmo traço, tudo seguindo, né? Só que dessa nova do Pulo do Gato, eles inovaram. Eles fizeram uma outra forma, para ser mais chamativo, quem sabe? Mas não sei se para criança seria tão chamativo. Uhum. Ok? E aí temos, né? A primeira travessura, então, nas traduções, tudo veio como primeira travessura, né? A primeira peripécia deles, né? Então, aqui temos a Frau Bolt, se eu não me engano, né? E no português, Olavo Bilac traduziu como a Viúva Chaves. Eu achei ótimo, né? Porque era o Juca e Chico, né? A Viúva Chaves, ele realmente, né? Pegou os nomes brasileiros para colocar na história, assim. Então, foi bem uma adaptação, tradução bem feita, assim, né? Ok, o que temos mais aqui? Aqui é o Schadenfreude. Então, aqui, ó, vocês vão rir da situação, mas coitado do professor Lempel, né? O professor Lempel, o que eles fizeram? Eles colocaram a pólvora dentro do cachimbo dele. Então, aqui nessa situação, né? Estão colocando pólvora. E aí, lógico, eles se escondem, né? E o professor entra em casa e vai acender o cachimbo. E aí, lógico, né? O que aconteceu? Explodiu. Só que o interessante aqui são os traços dessa explosão, porque 1864, 1865, né? Você vê que tem um zoom, tem um movimento, uma coisa que ainda não tinha nas imagens desse período. Então, ele desenvolveu técnicas muito boas para você ter essa noção de explosão, de movimento, né, dessa questão. Então, aqui tu vê tudo voando, né? E tudo, pense, né? 1865 ainda era tudo xilogravura, então era tudo feito na madeira, desenhado na madeira para depois ir para impressão. Então, era um trabalho bem minucioso. E ele fazia os próprios moldes na madeira. Então, ele fazia todo esse trabalho, né? Então, aqui estamos com o nosso amigo Schadenfreude. Aqui é a versão em alemão, de uma das versões de alemão que eu tenho, e aqui é o manuscrito dele. Então, mesmo no manuscrito, você vê que tem, né, esse movimento, esse zoom, tudo muito bem elaborado. E aqui temos, né, esse eu peguei porque como eu coloquei lá do Google, eu achei interessante porque eles pegaram bem a cena que o professor, né, eles cortam, né, a ponte, né, a única ponte que tinha na cidade, eles vão lá e cortam para fazer o professor cair. E o interessante é que na história, em momento algum, é citado se eles têm pais, se eles têm parentes, nada. É como se eles fossem duas crianças sozinhas no mundo. Em momento algum é vinculado a alguma relação de parentesco até entre eles. Não se sabe se eles são primos, são irmãos, são colegas, amigos, em momento algum.
Só se sabe que são duas crianças travessas, bem travessas, né? É bem Sobrinhos do Capitão, a história é bem assim. Sim, porque é o Dirk plagiou o William Bush e foi para os Estados Unidos, pensando, lá na Alemanha tem um, aqui eu vou ter outro e ninguém vai saber de nada. Ninguém vai descobrir, né? Só que não, né? E aqui tá essa cena que a Margarete mostrou, né? Que eles são assados, entre aspas, né? Que eles estão dentro da massa. Da massinha. E eles começam a comer a massinha para fugir. Então, eles conseguem fugir porque eles começam a comer a massa do padeiro. Mas é engraçado. Não, eles são terríveis, são terríveis. Tá? Bom, eu tenho um vídeo que é uma moça falando sobre eles, que eu vou passar para vocês, porque eu acho muito bom. É uma explicação do Max Moritz muito bem feita. Então, só vou abrir aqui meu áudio para vocês, tá? Um pouquinho. Então, vamos lá. A literatura infantil juvenil hoje vive sob uma camisa de força, a chamada filosofia do politicamente correto. Muitos livros importantes da história da literatura infantil, assim como muitos clássicos e autores, talvez não tivessem sido traduzidos nem publicados se vivessem sob este jugo dessa filosofia. Entre eles, Monteiro Lobato. Para a gente se contrapor um pouquinho a isso, vamos falar de um livro politicamente correto, que é um livro histórico. Chama-se Juca e Chico, publicado em 1865 na Alemanha e escrito pelo autor Wilhelm Busch. Trata-se de um livro muito divertido, na verdade, o título é Juca e Chico e as Sete Travessuras. É um livro onde esses meninos são verdadeiras pestes, levadíssimos, fazem coisas assim inimagináveis, como, por exemplo, matar as galinhas da vizinha, que são galinhas de estimação, explodir uma ponte, que é uma ponte importante na aldeia, colocar dentro do cachimbo de uma pessoa que eles não gostam pólvora, explodir toda a cara do sujeito. Enfim, eles vão fazendo coisas que a gente sabe que são absolutamente impossíveis de duas crianças fazerem, e, no entanto, toda a trama é exatamente isso. E, por último, a gente tem a conclusão, que é o que todo mundo espera, o castigo que esses meninos vão acabar tendo que, de uma certa forma, sofrer por tudo aquilo que eles fizeram. E o castigo é terrível, na verdade, é tão terrível, mais terrível do que tudo que eles fizeram. Eles acabam simplesmente sendo triturados num moinho e viram, na verdade, no fim, milho de trigo que acaba voltando para o início da história, que as próprias galinhas que eles mataram, as outras galinhas da vizinha, acabam provavelmente comendo eles. Então, é uma história, né, circular, onde realmente a gente acaba sendo colocado frente a umas travessuras inimagináveis e que, no entanto, são extremamente divertidas, porque é tão impensável, né, que duas crianças possam fazer isso que eles fazem, que acaba sendo uma coisa de altíssimo divertimento e de muito bom humor. É um clássico que sobrevive há séculos, né? Quase um século, mais de 150 anos, o clássico está aí, e realmente é uma referência de muitos leitores adultos que têm esse livro como livro de cabeceira desde que eles eram crianças. Então, acho que é uma leitura muito recomendável. Tem agora duas editoras que publicaram esse livro recentemente, uma é Iluminuras e a outra é A Pulo do Gato, são os livros que a gente pode encontrar, e realmente é uma leitura fundamental, porque é muito divertida e certamente todo jovem leitor vai se identificar de alguma maneira com as travessuras do Juca e Chico. Bem isso, só que ali ela distorceu um pouquinho a história, né? Porque no final eles são triturados, né? Ali eles vão pro triturador. Então, eu fiquei assim, nossa, não ouvi direito. Só que eles criança, né? Só que eles são comidos pelos patos, pelos né? Gansos. Eles não são comidos pela galinha, né? Eles são realmente comidos ali pelos patos. Então, eles aprontam todas. Então, a moral desse livro é que no final, se tu não se comportar, tu vai virar comida de pato. Eu acho que eu iria mais se me contasse uma história dessa.
E assim, ó, eu não sei, a Margarete deve ter um parente, assim, eu tenho uma prima que mora na Alemanha e o marido dela contava essas histórias para os filhos dela. O Max e Moritz. Lá em casa tinha esse livro pequeno e tinha aquele grande. E meus irmãos adoravam ler essas maluquices. Eles ficavam... Eu lia um pouco, falei assim, ai, que bobeira, gente. Eu vou fazer outra coisa. Eu não era muito chegada a ler essas coisas, né? Porque eu falava assim, meu Deus, quanta maldade fazer isso com bichinhos. Que coisa horrorosa. E eu olhava assim, achava horrível. E aí ia embora. E eles ficavam se matando. Nesse aqui dos bichos, o cara, esse aqui, eles adoravam, esse dos insetos que fica dentro da cama do cara, né? Você tem essa. Sim. Esse é o Finterstreich, é o Quinta Travessura. Eles adoravam a Quinta Travessura. Esse que eles colocaram os insetos na cama do tio, de uma pessoa que eles não gostavam. E aí, já viu, né? Onde eu consigo comprar esse livro? Eu preciso de umas ideias. E aí, lógico, eles nunca... eu acho que eles eram bem levados, meus irmãos. Não foi por causa do William Bush, vai. Aqui, mas não é por causa do William Bush, não. Não, mas eram dois meninos, né? Eram dois meninos. Eu era mais velha e eu gostava de outras coisas. Eles adoravam fazer travessuras, né? Adoravam. O William Bush, ele é bem característico, né? As histórias dele sempre tem uma questão de tortura, ou com bicho, ou com gente, ou coisa assim. No Max e Moritz, são duas crianças aprontando as coisas, né? E eles não querem saber, eles matam galinha, eles estão aprontando tudo. Já nessa próxima história, que é o Phipps der Affe, é o contrário. É o macaquinho que sofre e também apronta. Então, nessa história aqui, que é o Phipps der Affe, né? Então, essa história é de 1879, ok? Essa eu tenho a primeira edição dele, que é essa aqui. Que legal. Né? Então, essa é a primeira edição do Phipps der Affe, só que ela não é colorida, né? Porque com a questão de prensa, de impressão, na época não era colorido. As imagens que vocês vão ver aqui são do esboço dele de 1878. Então, é a mão dele que faz tudo aqui, né? Então, aqui no Phipps, né? O Phipps der Affe. Deixa eu só fazer aqui a programação para ele de página em página, senão eu não consigo. Isso. Então, aqui temos essa capa que eu mostrei para vocês, né? Então, essa é a capa do original de 1879, e aqui já do lado é o manuscrito, né? Então, esse eu tenho a edição de 1960, que vem toda o manuscrito dele. Esse está no livro grande, esse eu vi, está no livro grande, esse livro que nós tínhamos, o grandão. Esse aí, esse eu lembro. E o Phipps, ele foi, né, uma história que o macaquinho, ele é sequestrado, trazido da África para a Europa, né, vendido, né, que ia ser vendido, mas ele não foi vendido, ele foi simplesmente, né, ele fugiu e acabou chegando na casa de um senhor e acabou morando lá como um animal de estimação. Só que esse animal de estimação acabou vestindo roupas, ele acabou sendo humanizado. Então, nessa história do Phipps, a gente vê muito essa questão de humanização, antropomorfização, zoomorfização, né, dos animais e também das próprias pessoas. Então, aqui temos, né, vamos lá, aqui é o esboço da obra. Então, para elaborar essa obra, para ele fazer o macaquinho tão perfeito, ele ia todos os dias no zoológico de Hanover para observar os macacos. Só que também tinha um amigo dele, que era o Lenbach, Franz Lenbach. Ele tinha ido para o Egito e, numa dessas viagens para fora, ele trouxe um macaco de estimação. Então, o William Bush ia visitar ele direto
para poder fazer o esboço desse texto. Então, se vocês observarem aqui, até as mãos, né, as patas, tudo, ele é muito bem, né, minucioso, assim. E aqui é engraçado que ele coloca um espelho já, né? Então, tem uma cena na história que o macaco está na frente do espelho. Então, não sei se realmente ele observou isso na casa do amigo, ou se foi algo que ele, né, observou e achou melhor fazer, né? Então, tem essa questão toda. E aí, a gente tem aqui o momento que ele foi trazido né, de barquinho, né, até no navio, para ir para a Europa, voltar para a Europa. Aqui a tradução. Então, eu fiz essa questão porque a gente vê que a roupa tem uma outra cor, e na tradução eles mudam os tamanhos das imagens, eles vão modificando para ser atrativo para as crianças no Brasil. Então, não fica o mesmo tamanhinho, não fica a mesma, né, dimensão da imagem. Né? Essa aqui foi uma tradução feita pela Maria Tereza Cunha. Então, o Phipps de Afe tem essa tradução da Maria Tereza Cunha e tem uma não finalizada pelo Guilherme de Almeida, porque o Guilherme de Almeida também era um dos tradutores do William Bush aqui no Brasil. Então, ele tem algumas obras do William Bush que ele traduziu, mas essa ele não finalizou, ele não chegou ao fim. Né? Aqui, então, ó, a cena que eu falei anteriormente, ele na frente do espelho. Então, essa antropomorfização de colocar roupa, de ele se observar no espelho, essa humanização da personagem animal. Né? Então, isso ele também fazia. A maioria dos personagens dele tinha um tom assim de ou humanização ou, né, animalização, algum ponto assim. Né? Aqui a tradução, né? Então, também, então aqui eles até cortaram um pouquinho a imagem, né? Readaptaram a imagem. É algo bem instigante, né? Trabalhar com Phipps. E, né? Aqui a humanização, ele tocando piano a 4 mãos, né? Caçando o Bühne, né? Caçando a abelha ali também, né? Então, né? O próprio animal tentando caçar o outro animal, né? Então, algo bem estranho, né? Para essa questão. Só que a gente tem também o contrário, né? A zoomorfização. Então, esse aqui é um personagem bebê, filho de um camponês, e que você vê que a roupa do próprio personagem ele tem um prolongamento aqui como se fosse uma cauda, como se fosse a própria cauda do macaco, né? E a próprio rosto, assim, já vai mais para um traço de um animal e não de pessoa. Então, aqui ele deixa bem claro, né? Que é para dizer assim, é uma animalização dessa personagem. E aqui também, né, que é o professor, que é o retrato do professor da história, e é a mesma coisa, né? O prolongamento, querendo mostrar uma questão mais ancestral, né? Do homem, macaco e coisas do tipo. Então, ele faz uma pequena crítica, vou colocar assim, a essa relação homem-macaco. Ele leu Darwin, ele leu Schopenhauer, ele leu Kant, Jung. Então, ele leu todos esses livros, né, daquele período que foram marcantes. E ele acaba retratando isso na obra dele aqui, né? Então, vamos ver o que mais temos do Phipps aqui. Então. Esse eu tive que colocar o javalizinho, o porquinho do mato, porque eu achei muito parecido. Muito parecido. Né? Muito próximo, né? Eu até fiz aqui um corte, um zoom, para dizer assim, ele realmente não fez só essa zoomorfização com macaco, mas também com outros animais, né? Ele foi bem específico aqui, né? Só que assim, além de ser um macaco, um animal, na história ele acaba tendo um arquétipo de herói, porque a casa começa a pegar fogo
todos os seres humanos saem da casa com seus bens mais preciosos, uma é uma ratoeira, outro é outra coisa, e ninguém pensa no bebezinho que está dentro do berço. Aí o que ele faz? Ele vai lá, pega a criança e mais, ele ainda tem a noção de pegar a Fläschchen, a mamadeira dela. Né? Vem enroladinho no cobertor, tudo, né? Então, mostra um pouquinho assim que quem é o animal aqui, né? Quem é o ser humano, essa contraposição, né? Então, ele é bem interessante nesse sentido. Opa! Às vezes não vai, às vezes não vai. Acho que terminou. Ah, terminou, tá na última página, sério. Né? Então, o Phipps é uma crítica nesse sentido, né? O racional, o irracional, o humano, o não humano, né? O que realmente fica voltado. E ele apronta todas. Como, Glorinha? Hoje em dia, com essa história de politicamente correto, meu Deus, uma história dessas é um terror. Eu vou te dizer que esse foi meu trabalho de doutorado, né? Essa foi a base do meu trabalho de doutorado. E eu fui apresentar fazer uma apresentação no congresso. E eu não sei porquê, assim, tu nem se toca, porque tu tá mais pensando na apresentação. Eu coloquei o aborígene, que aparece na história, a criança e o macaco. Eu coloquei um do ladinho do outro. Gente, o pessoal caiu em cima de mim, porque como você loira, de olho azul, você vem falar de um aborígene, de alguém de cor e não sei o quê. E a outra pergunta, tu não acha que o teu autor ele é racista? Porque isso é um racismo e não sei o quê. Até Monteiro Lobato hoje em dia é racista por causa do Tia Anastácio. Né? E aí tu tem que falar, tu tem que usar alguns termos mais técnicos e tu tem que falar, olha, minha filha, né? Você precisa sair, né? E olhar o ego no Ike desse período. Eu não posso pegar o século XXI e olhar o século XIX. Eu tenho que olhar o século XIX com outros olhos, não com o olhar de agora, né? E fazer as críticas, faça, mas com base naquela sociedade, naquele movimento. Mas pensa, né? Assim, né? Olhinho, assim. Passei trabalho. Mas foi bom. A gente sobreviveu bem, né? E para terminar essa apresentação toda, tem a última história, né? Do nosso corvo, do nosso Rabe. Tem ainda à disposição, pessoal? Senão eu paro por aqui. Sim. Sim? Aqueles meus amigos lá da Áustria me disseram que eles chamam corvo lá de Krähe. K-R-A com umlaut H-E. Krähe. Na Áustria tem outros nomes, né? É normal mudar, assim, de país, muda às vezes a palavra do animal, né? Então, Rabe pode ser Krähe. Eu achei tão estranho que eu nunca tinha ouvido. Mas tem outras coisas, muda tudo. Na Áustria tem várias coisas diferentes, né? Eu fiz aquela... Lembra aquele tarefa lá da minha cidade preferida? Eu fiz sobre Viena. E o que eu me encantei em Viena é que tinha muito corvo. E aí eu perguntei para eles como é que dizia corvo lá. Daí eles falaram Krähe. Viu, Daniel? Eu dou tarefa para todo mundo, ó, até para eles lá do A1.2 aí, ó. Eu faço bullying com todo mundo ali, ó. Pois é, mas é que nós gostamos, né, Júlia? Então vamos lá. O Hans Hückelbein, da Unglücksrabe, também é uma história parecida do Phipps, que é um animal que é tirado do seu habitat, né?
Só que ele é um pouquinho, né? Vamos colocar tadinho, né? Ele apronta. Então, já o Hans Hülkebein, ele é de 1867 e ele foi publicado primeiramente nessa revista aqui, ó, Über Land und Meer in Stuttgart. Então, foi entre outubro de 67 e setembro de 68. Por quê? Porque são partes da história, então são capítulos da história que foram sendo publicados nessa revista separadamente. Depois que ele virou realmente o livrinho, né? Que aqui eu tenho a tradução, né? Mas ele vem com os capítulos, assim, tem o primeiro capítulo, que é a primeira estripulia, aí depois ele vem aqui, ó, 3 candidatos ao moço, então já é o segundo capítulo, então como ele foi publicado separadamente nessa revista, depois, posteriormente, eles juntaram e publicaram o livro, né? Aqui a gente já viu que ele gosta de um licorzinho, né? Que ele tá ali, né? Só de butuca no licor, né? E a tradução desse livro no Brasil ficou a cargo do Antônio de Pádua Morse, né? Ela foi elaborada ali na década de 50, tá? Então, ela foi republicada em 82, nessa série aqui, né? Do Juque Chico, da editora Itatiaia. Então, né? Essa aqui já é a editora Itatiaia. E o engraçado dessa série Juque Chico, todos os livros só podem ter 64 páginas. Então, aqui, ó, eu coloco aqui, ó, página 64, é a última página. Se eu pegar do Max Moritz e qualquer outra história, vai ser só 64 páginas, né? Ó, do Max Moritz, eles também colocam ali, ó, 64 páginas. Mas por quê? Era uma questão de editora, né? Até a obra do Phipps de Afe, ela foi publicada separadamente, porque não cabia num livro só a tradução. Então, eles cortaram a tradução no meio e separaram os capítulos, jogaram um capítulo para frente, outro capítulo para trás, tiraram até a ordem original do texto, né? Então, aí tem essa coletânea. Hoje em dia ela tá cara, mas na minha época ainda consegui pagar ela razoavelmente. Né? Então, aqui a gente tem a programação visual dessa edição ali da Itatiaia, do Alcide Amo, não consegui mais informações sobre ele, né? E aí tem essa questão de mudar um pouco as imagens serem ampliadas, diminuídas, modificadas a direção, o sentido delas. Tem muita coisa nessas traduções da Itatiaia e melhoramentos dessa década de 50, 80, ok? E aí estamos com Hans Hülkebein. Então, Hans Hülkebein está ali, né, a primeira estripulia, e eu achei muito engraçado o nome que ele dá o Hans. O Hans é o Zé Bicanca. Onde é que tira o nome? Não me pergunta de onde eles tiram esses nomes, gente, eu não sei, mas eu achei o máximo, Zé Bicanca. É engraçado mesmo, né? Para ficar mais divertido, né, eu acho. Né? Aí ele faz. Então, ele é tirado, né? O menino acaba pegando ele do habitat e aí ele apronta todas, né? Novamente, ó, aquele quase arrancando o dedo da tia, né? Aí, né? Eles aprontam e ele apronta com as pessoas. Então, né? uma via de mão dupla, né? Vocês aprontam comigo, eu vou aprontar com vocês. Então, não tem outra opção. Né? Então, como o Max Moritz, ó, aqui os cachorros estão puxando as penas, e ao mesmo tempo ele vai aprontando com os cachorros, né? Aqui a tia está correndo atrás de um garfo, ela cai e coloca o garfo na orelha do sobrinho. Ave Maria. Quando eu era pequena, a gente assistia El Gato e o Rato, é uma coisa de bater. É o Tom e o Jerry, gente. O que é o Tom e o Jerry? Então, é o Tom e o Jerry, é a mesma coisa. Isso, né? É a mesma coisa. Só que aqui, mas eles também não mostram mais esses tipos de desenho hoje. Hoje em dia tá tudo proibido. Eu não sei por quê. Politicamente correto. O que eu me divertia nesses desenhos era... Ó, e aqui a gente tem... Né? São coisa que não se imagina fazer, né? Nem isso.
E aqui a gente tem a moral da história. Alguém quer tentar ler em alemão? Eu deixo. Quem quer? Vai lá, Júlia, quer tentar? Júlia, tu que é a gênia da turma. Vai lá, Júlia. Não? Medo. Relaxa, A não é Júlia é aula. muito inteligente. Então vamos lá, né? Die Bosheit war sein Hauptpläsier. Drum, spricht die Tante, hängt hier. Então, a tradução que eu peguei da própria tradução do livro, né? E agora a tia Benta diz: quem faz o mal não é feliz. O Zé Bicanca foi malvado, por isso está dependurado. E aí eu deixei para fechar né, essa apresentação, coitado, com ele dependurado. Que dó! Eu gosto tanto de corvo, isso é tão Pois é, só que essa é uma questão do William Bush, né? Ele tem essa questão particular do sofrimento, né? Desse humor ácido, desse Schadenfreude, porque se tu vê toda a história, tu começa às vezes até a ficar a favor do corvo, tu diz, tadinho, mas aí às vezes tu diz, não, mas ele tá aprontando também, não quero isso. É um pouco com o Maxim Moritz, às vezes tu toma partido pelo Maxim Moritz, mas às vezes tu fala assim, ah, não, eles têm que ter uma lição no final. E daí tu chega assim na lição no final e tu fala, pô, eles foram comidos pelos patos. Não, calma aí. A mesma coisa que o Phipps, assim, tu fica assim com dó dele lá, porque ele foi tirado da África, mas ele aprontou todas também. E daí no final ele também tem um final trágico que, né? Só que o final do Phipps é engraçado porque o autor ele reúne todos os personagens no final, porque ele leva um tiro de um dos camponeses, né? E todos os personagens lá da África, até o último capítulo, aparecem nessa cena final. Ele é tão detalhista que ele faz todo esse, né? E aí ele coloca, a única que chora é a Elise, porque a Elise foi a bebezinha que ele salvou do incêndio. Os outros não sentiram pena dele. Então, uma coisa assim. Né? Então, ele tem esse humor, essa coisa bem, vou colocar assim, humor negro, humor ácido, essa ironia muito forte. Né? Então, isso tudo é uma característica do William Bush. Muito bem. A cara da Júlia. Vou dormir triste. Então, eu não sei se foi daí que os meus sobrinhos tiraram a ideia, aquela que eu já te contei, que eles cavocaram o Círio Pascal na igreja, até chegar uns 10 centímetros, assim. Aí botaram bombinha daquela de São João, derreteram a cera e botaram por cima. Quando foi no domingo, o padre foi acender o Círio Pascal, que explodiu dentro da igreja. Quando eu falei do cachimbo, eu tinha que me segurar aqui, porque eu lembrei do Leandro direto. Explodiram o Círio Pascal na cara do padre. Mas esses livros, pessoal, esses livros vocês conseguem em sebos, né? Em alguns sebos aqui no Brasil, vocês conseguem eles em alemão, né? Alguma tradução também tem, né? Só tem que procurar realmente. Vai ter alguns mais caros, às vezes tem que fazer uma pesquisa de preço, mas esses livros, né? Estão disponíveis, né? Tem o Maxim Moritz, a tradução de 2012 e essa, né, de 2013 do Pulo do Gato. Então, são opções também para quem quer ter, né, esses livros e saber mais a história. Tem jeito que eu não ia querer ler, né, Júlia? Eu não faria questão de ler uma historinha dessas, não. Se eles não morressem no final, talvez. Mas assim. Gente, eu tenho trauma da história do João Maria, que o pai dele não tinha mais dinheiro para alimentar e largou na floresta. Eu tinha um trauma, digo, meu Deus, se os meus pais ficarem sem dinheiro, se eu me largar na floresta, como é que eu vou ouvir uma história dessa? Não consigo. Mas essas histórias do William Bush, vocês conseguem também fazer download e acessar pelo Projeto Gutenberg, né? O Projeto Gutenberg, todas as histórias que estão em domínio público, vocês conseguem acessar por lá. Então, William Bush são histórias que vocês conseguem acessar por lá. Né? Ok? Meu Deus, mas quanto tempo para recuperar, para pesquisar tudo isso, hein? 4 anos.
5, mais exatamente. Um doutorado. Exatamente 5 anos, de 2013 até 2018. Parabéns, ficou muito bom. Gostei da Parabéns. É verdade. Certo, pessoal. Oi, Elisa. Oi, Elisa. Tá. A Elisa tá aí. A Elisa Aqui. também apareceu. Ich bin da, ich war schon hier. Passo já. Elisa, Ah. filha da Érica? Não. Não. Zupa! Pessoal, Mas- então eu gostaria realmente de agradecer pelo Instituto, que todos participaram, né? O Instituto Karl Höpke. Então fica aqui o agradecimento, né, do Instituto. Meu em particular, que eu acho que... Espero que vocês tenham se divertido um pouquinho, porque eu me diverti, né? Eu fiquei 1 hora aqui falando, mas eu acho que eu me diverti horrores. Então, espero que vocês também. Me despertou um monte de macaquinhos Muito no sótão, interessante. assim, umas ideiazinhas, sabe? Né? Então, pessoal, quem estão liberados, quem que já quiser sair, quem quiser perguntar alguma coisa. Ou, né, Eu tenho uma comentar pergunta, mas agora de curiosidade. Que nível estão os outros? Eu e a Júlia somos da mesma classe, mas os A outros? Cláudia, a Júlia e você, Glorinha, estão no A1.2. O Daniel e a Elizabeth estão no A2.2, né? Opa, A Elisa já está no mais avançado, né? A Rada e o Rafael são de fora. A Rada está fazendo aula particular comigo, então ela deve estar ali pelo A2 também, B1. E o Rafael é iniciante também, está ali no A1, né? Estamos todos aí na luta. na luta, aprendendo, Na luta né? com o alemão. Muito bom, Grace. Tá. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, viu? Se tivesse Danke, trabalho, Parabéns, Grace. Sim, Foi viu? ótimo, viu? Adorei, viu? Adorei. Muito bom. Que Adorei bom, também. que bom. Foi muito olha que bom. restaurar toda essa história aí, com essa riqueza de detalhes e com a profundidade. Parabéns. Olha que eu mesmo. cortei bastante, que tinha umas 10 páginas aqui de leitura Ah, e eu fui sim. só cortando. Imagina. Né? Mas quem sabe num outro encontro tu não possa continuar? Sim, não, a gente vai dar continuidade. Como a gente teve essa questão da pandemia, eu tive que cortar muitos projetos, né, no instituto que a gente ia fazer, elaborar muita coisa, né, e com a pandemia não deu para, né, é praticamente um curso de bucha, é mais ou menos isso, Rada, bem isso. É realmente um mini curso, né, um mini curso bucha. Então tá bom, mas Então, valeu. tchau, boa Pessoal, noite. Muito obrigada. Eine gute Nacht. Tchau, gute Nacht. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Danke. Júlia, bis morgen. Bis morgen. Bis Ja. morgen. Bis morgen, Grace.